A gente vai reagir então ao vídeo do Arquivo Obscuro, imagens perturbadoras de câmeras de campainha. Pô, esses vídeos aqui, muitas vezes, na maioria, dão mais medo do que vídeos de fantasma, né? Então, vamos ver qual é que é. Vamos lá. Nesse primeiro caso, uma moradora do Texas recebeu uma suposta entrega do DoorDash, um aplicativo gringo de delivery, em um horário um tanto inusitado, por volta de 1h20 da madrugada. O problema é que ela... É, inusitado, porque ela não pediu, porque já cansei de pedir DoorDash, que é o iFood dos Estados Unidos, de madrugada. Bem normal. Fazendo live, então, nossa, depois da live dá uma fome. É, só de pensar da fome. Não tinha pedido nada. Estava dormindo e sozinha com seu sobrinho pequeno em casa. Durante a madrugada, a mulher lembra de ter acordado com um tipo de som metálico. Mas como estava sonolenta e o barulho não se repetiu, ela não deu muita importância na hora. Na manhã seguinte, ao perceber danos desconhecidos do lado de fora da casa, decidiu verificar as câmeras. Ixi, a pessoa zoou a casa dela inteira. Será? Será? Não parece uma pessoa que tá doidona, né? Parece uma pessoa que realmente tá trabalhando. Parece até que tá olhando o pedido no celular e tal. Olhando assim, não é assustador, né? Vamos ver o que ela fez na casa da mulher. A primeira gravação mostra uma mulher na porta da frente dizendo que estava ali com uma entrega da DoorDash. Ela toca a campainha algumas vezes enquanto checa o celular, tentando parecer mais convincente. Sozinho, esse vídeo poderia até parecer apenas um engano no endereço ou uma entregadora insistente. No entanto, a câmera dos fundos revelou algo muito mais preocupante. Caraca, ó, piscinona aqui. Um pula-pula, uma piscina. Mó quintalzão, hein? Deixa eu falar. Por volta das 2 da manhã, Que isso, meu irmão? Era uma gangue, mano. Era uma gangue. A mulher do DoorDash ia fazer ela abrir a porta, distrair ela, ou até botar ela pra dentro e fazer ela de refém, sei lá, deixar ela quietinha. E esses cabos iam entrar pra roubar. Quer ver? Quer ver? E esses vídeos aqui, diferente do que a gente vê alguns de fantasma, isso aqui não tem como ser armado, né? Não tem. Jonathan Felipe tá falando que é um sub, sendo que ele tá com um sub. 4 homens entraram no quintal e tentaram acessar a casa por uma janela. Olha isso, A cara. suspeita é que o plano inicial fosse fazer a 4 pessoas. É uma gangue, mano. Não é um assalto. E eu levar a casa dela inteira. moradora abrir a porta para a falsa entrega. E se isso acontecesse, o grupo poderia surpreendê-la pela entrada da frente. Como ninguém atendeu, a quadrilha seguiu para os fundos da casa, enquanto a mulher continuava na porta, atuando como cúmplice, funcionando como uma distração. Um esquema. Felizmente, apesar dos danos externos, eles não conseguiram entrar. As câmeras registraram os 4 homens fugindo pelo quintal, e depois eles e a mulher da porta foram vistos deixando a região juntos em um sedã escuro. Não deu pra pegar a placa, pô? Cara, que safadeza. Você vê como os golpes estão cada vez mais bem elaborados, né? Às vezes você até abre a porta na ingenuidade pensando que é o quê? É um erro. O vizinho pediu iFood sem querer, colocou o número da tua casa. Pô, coisas que poderiam acontecer. De madrugada eu também não abriria. Mas durante o dia acho que a maioria das pessoas abririam, não abririam não? Caramba, Marcos, aí sim, hein? Esse tipo de mensagem me deixa muito feliz. Um abraço pra vocês. Eu não abro a porta nem... Não, de madrugada eu também não abro, não. Mas durante o dia vocês não abririam também? É guerra, Hiroshi, é guerra. A polícia foi informada e aumentou o patrulhamento na região. Até o momento, não se tem informações sobre a identidade dos suspeitos, nem se houve novas tentativas de invasão. Mano, isso é muito bizarro.
O próximo caso foi registrado por volta das 3 da manhã do dia 9 de abril de 2023. Ela tá com a cara pintada de palhaço? Tá? Tá com o nariz pintadinho de vermelho? Ou eu tô doido? O nariz dela tá claramente de cor diferente, né? O zóio parece que tá com o Rinnegan. E aqui o guarda-sol parece um fantasma, ó. Esse guarda-sol posicionado aqui tá melhor do que alguns vídeos de fantasma que a gente já viu, fala a verdade. Essa mulher tá com uma aparência bizarra. Em Albuquerque, no Novo México. O morador também estava dormindo quando tudo aconteceu e só descobriu a situação depois de acordar e ver a notificação no celular. Ao abrir a gravação, encontrou uma cena perturbadora. Uma mulher desconhecida, com uma aparência bizarra, aparece tentando abrir a porta da casa com várias chaves diferentes. Ela também procura por uma chave escondida, como se acreditasse que poderia encontrar alguma forma de entrar. O morador afirmou que nunca tinha visto aquela mulher antes e, segundo ele, ela ainda teria jogado pedras no seu carro, além de tentado outras fechaduras da propriedade. Pelo comportamento, é possível que ela estivesse sob efeito de alguma substância ou em estado de confusão, já que em alguns momentos tenta até inserir as chaves na própria câmera da campainha. Nossa, surtada. Sonambulismo aqui não é uma opção nesse caso, não? Não é? Parece que ela tá machucada. No nariz aqui? Parece. Parece mesmo. Ó, eu sei que se é o Christian, ele chama pra entrar e convida pra morar junto. Depois de alguns minutos, a mulher foi embora e nunca mais foi vista no local. Ainda bem, né? Posto que o cara gostou disso. Parece uma bruxa. Sai fora, é perturbador, né? Nesse outro vídeo, uma mulher tinha acabado... Aí fica a dúvida, será que ela tava querendo ser assustadora, creepy, ou ela tava realmente confusa, achando que tava na casa dela? Pode estar noiado, igual a Lady Uniasha falou também. Possibilidades. de voltar para casa depois de passear com seu cachorro. A câmera da porta mostra o momento em que ela começa a tirar a coleira do animal. Mas de repente, ela olha para o lado, percebe algo estranho, pega o cachorro no colo e entra rapidamente. O quê? Logo em seguida, um homem aparece no vídeo Repara na mão no bolso aqui. Repara. e vai direto até a porta Aqui, da ó. frente. Ele tenta forçar a maçaneta, mas a mulher tinha conseguido trancar a porta segundos antes. Depois disso, o homem começa a colocar luvas. Segundo a própria moradora, ele também carregava abraçadeiras de plástico, conhecidas como zip ties, utilizadas como lacre ou, nesse caso específico, para prender alguém. Ele Olha isso, cara. Olha isso. olha para dentro da casa e tenta abrir a porta várias e várias vezes. Quando um vizinho sai do lado de fora, o homem tenta disfarçar. Ele Ó, fingiu que é o imediatamente jardineiro. pega uma mangueira de jardim e finge estar fazendo algum serviço no quintal. No entanto, assim que o vizinho vai embora, ele se desloca para os fundos da casa e tenta forçar a porta dos fundos. A moradora então se tranca com o animal em um cômodo e chama a polícia. Então ele conseguiu entrar, será? Enquanto ela esperava por ajuda, o homem ainda tenta invadir a casa por diferentes janelas, Ah, não chegando a conseguiu, então. arrancar a tela de uma delas, mas felizmente não conseguiu entrar. Quando a polícia chegou, ele já tinha fugido. A mulher publicou o vídeo na internet esperando que alguém conseguisse identificar o criminoso, mas pelo que se sabe, ele nunca foi encontrado. É, um cara que tenta entrar na tua casa de todos os jeitos, com os negócios pra prender uma pessoa, a gente não precisa debater muito pra saber que ele não tá bem intencionado, né? Às vezes, nessas situações, o melhor que o cara pode fazer é roubar. Pode fazer muito pior. E o osso é que a polícia não pega, né, cara? Às vezes a polícia demora, o cara vai embora e nunca mais tem sinal do maluco. Aí fica a dúvida.
será que ele já tava acompanhando ela, tipo, a rotina dela? Será que ele era tipo um stalker daquela mulher? Doideira, né? Isso eu tenho medo, não de fantasma. Eu concordo, isso daqui é muito mais assustador que fantasma. Oi, tudo bem? Eu sou o Ó o Rafa, brabo. a voz por trás do Arquivo Obscuro. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que eu tô postando por aqui e, de quebra, me ajuda a continuar arquivando relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais e outras histórias impressionantes. Dito isso, de volta pro vídeo. Top canais do YouTube, O hein? próximo vídeo foi gravado em novembro de 2019 em Harriet Creek Ranch, no Texas, e depois publicado nas redes sociais. É uma criança. A câmera mostra uma menina pequena segurando uma lanterna e batendo na porta de uma casa vazia no meio da noite. Ela pede ajuda, Tadinha. visivelmente assustada, mas não há mais ninguém aparecendo no enquadramento. Enquanto bate na porta, a menina olha para trás várias vezes, como se estivesse fugindo de alguém ou de alguma coisa. O problema é que a gravação termina de forma abrupta, deixando mais perguntas do que respostas. No, please. Tá doido, imagina. O que será que ela tava precisando de ajuda, gente? Pior que depois de ver o primeiro caso, eu fico pensando. É uma criança, beleza. Eu confio em crianças. Mas será que ela precisa de ajuda? Ou será que ela tá sendo usada por adultos mal intencionados, igual o do primeiro vídeo? Porque ali estão usando uma mulher pra entregar um iFood pra ser, tipo, o bode expiatório, né? Pra arapuca que eles estão armando. Usar uma criança é muito mais eficaz. Quem vai ver uma criança na rua de madrugada e não vai querer ajudar? É natural da gente querer ajudar, né? Sim, eu acho que sim, Bia. Eu acho que sim. Ó, e se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? 100k a gente tem a missão... Ó, e se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, que 100k a gente tem a missão Amazônia, hein? Tô contando com vocês. Falei de novo porque eu gaguejei. Gaguejou por a razão. Dá dó mesmo. Please help. Depois que o vídeo foi divulgado, a polícia foi notificada, mas pelo que foi informado publicamente, a menina nunca foi identificada. Algumas pessoas começaram a levantar a hipótese de que ela poderia estar sendo usada como isca para fazer os moradores abrirem a porta. Samuel mandou, mano, criança dá medo pra caralho. Pior que eu entendo do comentário, mano. Eu entendo. Os comentários do vídeo chegaram a dizer que era possível ver a silhueta de um homem escondido nas sombras atrás dela. Mas Não. isso nunca foi confirmado. Não consigo ver nada. Logo surgiu outra teoria, a de que a menina poderia ser Serenity Dennett. Ah, eu lembro disso. E eu achei parecidíssima. A gente viu em outro... Acho que a gente viu no Visões do Medo. E eu achei essa menina aqui parecidíssima com aquela. Criança de 9 anos que Vocês não havia acharam, não? desaparecido em fevereiro de 2019, depois de fugir de uma casa de acolhimento em Black Hills, na Dakota do Sul. Segundo essa teoria, Serenity teria sido vista no Texas poucos dias antes da gravação, e a semelhança entre as duas chamou a atenção de algumas pessoas. Muito parecida, muito. Mesmo assim, a polícia nunca Mesma qualidade confirmou horrível. qualquer ligação entre o vídeo e o caso de desaparecimento. No fim, pouca informação oficial foi divulgada, e até hoje não se sabe quem era aquela menina, de quem ela estava fugindo, ou o que aconteceu com ela depois daquela noite. E aí, Isa? Esse é o É uma senhora aqui. De véio a gente também tem pena. tipo de imagem que te arrepia só de olhar. Olha a bocona aberta, gente. Sai daí. Quero ver o bonde do É Dentro agora, tá? Quero ver. Em uma manhã chuvosa de 2020, uma câmera registrou uma mulher indo até a porta de uma casa e tocando a campainha repetidamente.
Durante quase toda a gravação, ela permanece com a boca completamente aberta, o que deixou muitas pessoas confusas e também assustadas. Eu vi gente aí no chat falando que ela tá bocejando. Pô, ela tá bocejando por 5 minutos e meio, né? Não fechou a boca até agora, cara. Não fica claro se aquilo era efeito de drogas, algum sintoma de dor, transtorno ou algo ainda mais bizarro. Depois de alguns segundos esperando, a mulher se vira e vai embora. Nesse momento, parece Elisa? colocar os dedos na boca, Elisa? o que fez alguns usuários acreditarem que ela poderia estar sentindo algum tipo de dor intensa. Outras pessoas sugeriram que ela poderia estar sonâmbula, talvez por causa de algum medicamento forte para dormir. Como a gravação foi feita às 6 da manhã, também existe a possibilidade de que ela estivesse andando pela região durante a madrugada inteira. Sem mais contexto, Com a boca aberta o tempo inteiro. nunca ficou claro se a mulher estava realmente pedindo ajuda ou se havia alguma outra intenção por trás daquela visita. Não abro, não abro. Se tiver fechadura eletrônica, eu troco uma ideia por ela. Falo, minha senhora, o que você quer, senhora? São 2 da manhã, senhora, isso não é hora. Daí se ela ficar com a boca aberta, eu não vou abrir, não vou, não importa. Não importa. Ia pedir corega. O beijo de doguinho, você é cruel. Você é cruel. O próximo caso aconteceu em Riverton, no estado de Utah. Nem com a boca fechada. Graydon Downland, de apenas 10 anos, voltava sozinho para casa depois de um treino de basquete. Era por volta das 6 da tarde em uma noite de dezembro, quando ele percebeu um carro com 2 homens se aproximando lentamente. O veículo era um sedã de 4 portas e, segundo Graydon, os homens começaram a segui-lo. Pô, sequestro assim, de botar a criança pra dentro do carro e levar embora nos Estados Unidos é muito mais comum do que no Brasil. Eu acho lá, em muitos sentidos, muito mais... Na maioria dos sentidos, na verdade, sei lá, vou dizer uns 95%, e eu morei nos 2 lugares. Mais seguro. Mas, em questão de sequestro relâmpago, assim, de pega a mulher, pega a criança, joga pra dentro do carro e leva embora, lá tem muito mais casos. Só que eu acho que normalmente os casos são resolvidos, porque assim, aqui a gente, assim que é reportado, dispara nos iPhone, nos Android, tudo a foto da criança, como a roupa que ela tava da última vez que ela foi vista, todas as informações para que as pessoas tentem achá-la, e o pessoal realmente tenta. Realmente tenta. Tem inclusive grupos que se organizam só para isso. Quando o carro chegou ao lado dele, os ocupantes baixaram os vidros e tentaram parecer amigáveis. Disseram que tinham doces no banco de trás, na tentativa óbvia de convencer o menino a entrar. Pô, o clichêzaço que tem doce no banco de trás. Só porque funcionou comigo, acho que vai funcionar com todo mundo. Sem expressar qualquer tipo de reação, Graydon ignorou os homens e começou a andar mais rápido. Quando Graydon finalmente chegou à entrada da casa, tentou abrir a porta, Acho que não, mas beijo do doguinho. percebeu que ela estava trancada. Não. Nesse mesmo momento, as luzes de ré do carro acenderam e o veículo suspeito é Nossa, registrado gente. pela câmera se aproximando novamente. Olha o desespero do garoto. Cara, que maluquice. Não vai dar nada, né? Olha o desespero do garoto, gente. É isso aí, botou os caras pra correr. Sem conseguir entrar em casa, Graydon pegou algumas pedras para tentar se defender e correu até a casa do vizinho. A porta estava destrancada, então ele entrou, fechou e trancou imediatamente. Pelas imagens, o carro ainda aparece circulando pela região por alguns minutos, como se estivesse à procura de outras vítimas ou aguardando o menino sair novamente. Pra mim, esses caras aí, se conseguem ser identificados, eles tinham que ir pra cadeia e ficar, tipo, a vida inteira preso, mano. Porque quem consegue fazer mal pra uma criança de 10 anos, consegue fazer o que de pior tem, sabe? Não tem escrúpulos. Essa pessoa não tem escrúpulo. E às vezes a gente fala de sequestro, né? Mas muitas vezes nem vai sequestrar e pedir dinheiro. Já viram aquele filme O Quarto de Jack? Então, às vezes a pessoa é sequestrada e ela só fica lá no porão mesmo. Às vezes de escrava a vida inteira. Bizarro, pesado. Sai daí.
Sai daí. Passar a vida na cadeia, por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Nossa. E ele pensou rápido, né? Ainda bem que ele começou a gritar. A melhor coisa que você pode fazer é chamar atenção pra você. Pra que alguém consiga identificar. No pior cenário, se os caras te levarem, alguém que sabe ver o carro, ver a placa, alguma coisa. Mas que te vejam, né? E não deixem isso acontecer. Tanto a família quanto os investigadores acreditam que os dois estavam tentando sequestrar Eu sou o a menino favor, né, naquela Carolina? noite. Essa próxima gravação foi feita às 4h30 da madrugada do dia 29 de abril de 2023, em El Paso, no Texas. No vídeo, uma jovem corre desesperadamente até a porta de uma casa e toca a campainha. Ninguém mais aparece no enquadramento, mas ela parece apavorada Parece e olha desesperada. para trás várias vezes como se estivesse sendo perseguida. Quando ninguém atende, ela começa a chorar e pedir ajuda. Verdade, Devin. Ela não parece estar atuando, não, tá? A gente falou aqui de pessoas pedirem ajuda pra de repente serem tipo uma armadilha, né? Pra distrair a pessoa da casa, pra outras pessoas entrarem no fundo, como foi o primeiro caso que a gente viu. Mas essa mulher aqui não tá real desesperada. Ou a Broadway, o cinema tá perdendo ela. Uma atriz genial. Ela tá desesperada. E tá com uma roupa que parece de festa, não tá? Parece que ela conseguiu fugir de alguém. Não é uma Karen, Carlos, tá doido? Pouco depois, faróis de um carro aparecem ao fundo. Assim que percebe a luz, a mulher se abaixa atrás de uma coluna, tentando se esconder. Ela repete o mesmo comportamento quando as luzes da garagem dos vizinhos se acendem. Depois de alguns minutos esperando, os faróis de um carro iluminam a entrada da casa e a mulher desce os degraus em direção ao veículo, mas a câmera não mostra se ela entrou de fato no carro. Às vezes ela correu pra pedir ajuda. Assim que a gravação foi publicada, muita gente começou a especular que a jovem poderia ser vítima de tráfico humano e estava tentando escapar. Específico, hein? Específico. Mas, nossa, eu tô vendo vocês no chat, o pessoal falando que é a atuação. O que fez vocês pensarem que é a atuação? Pergunta honesta. O que pra vocês passou a vibe de que ela tá mentindo aqui? Tráfico humano eu achei muito específico. Às vezes ela tava num rolê, ela tá com cara até de que tomou umas pancadas, tadinha. Manda bala, Hiroshi. Não parece atuação, eu concordo, Nevermore. Outras, porém, acreditavam em outra possibilidade. Alguns usuários observaram que se ela realmente estivesse em perigo, talvez não tivesse se escondido quando as luzes da casa dos vizinhos acenderam. Outro detalhe levantado foi o comportamento dela no início do vídeo. Antes de aparecer claramente para a câmera, ela não parece correr. Ela se aproxima de forma mais casual e só acelera. É um bom ponto, né? Qual seria a diferença de pedir ajuda pra essa casa e pra do vizinho, né? Se você precisa de ajuda, você pede ajuda pra qualquer casa. Mas às vezes ela tá tão desesperada que não tá raciocinando direito também. É muito fácil a gente analisar essas situações em vídeo que a gente consegue pensar em todas as possibilidades e tal. A gente conversa, mas na hora também... ninguém Fuxin tem mesmo. No Japão e nos Estados Unidos tem muito pad.
quando entra no campo de visão da campainha. Por isso, algumas pessoas passaram a considerar a possibilidade de que tudo fosse uma tentativa de assalto ou uma encenação para fazer alguém abrir a porta. Menos de um mês depois da divulgação do vídeo, a polícia de El Paso prendeu uma mulher chamada Kristen Nicole Cordô, de 34 anos, por roubo. Quando a foto da prisão foi divulgada, algumas pessoas acharam que ela se parecia muito com a suposta vítima da gravação. Parece mesmo, hein? A boquinha parecia boquinha de preenchimento labial. Dava pra ver que ela era loira. Tem traços semelhantes. Mesmo assim, a polícia nunca confirmou oficialmente se era realmente a mesma pessoa. Olhando para as duas imagens, O nariz fica parece dúvida. também. Era apenas uma coincidência? Ou a mulher daquela noite finalmente teria sido identificada? Achei parecido. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais como um alerta para que outras pessoas prestassem mais atenção ao redor de suas casas antes mesmo de demonstrarem intenção de entrar. Na gravação, uma mãe chamada Jojo e seu filho Daniel chegam em casa tarde da noite. Eles abrem a porta, entram e trancam logo em seguida. Aí vai aparecer segundos alguém. depois, um homem aparece na câmera e caminha direto até a entrada da casa. Se aproximando, ele tenta abrir a porta. Olha a cara de noiado. A pupila dilatadaça aqui. Olha o tamanho. O tamanho da bola do olho do cara. Lá ele. Cara de alucinado que ele tá. Tá doido. Mas às vezes a gente não passa por coisa diferente aqui no Brasil, né? Quando a gente, quem mora em casa e tem portão elétrico, antes de você abrir pra entrar com o carro, você tem que olhar de esquina a esquina se não tem alguém perto, porque uma vez, eu já contei essa história aqui na live, que entraram na minha casa, levaram a minha mãe, mano, porque os bandidos roubaram a casa, roubaram TV, roubaram várias coisas nossas lá. Eu era criança, o que mais me marcou foi a TV, mas roubaram várias coisas. E eles entraram quando minha mãe tava chegando do trabalho, abriu o portão automático, foi estacionar, os caras entraram junto. Aí trancaram, eu tava em casa com 2 amigos, me trancaram no banheiro e levaram a minha mãe. Graças a Deus não aconteceu nada de pior com ela. Mas levaram ela porque eles não sabiam dirigir o carro automático. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer isso. Do lado de dentro, a mãe Tem que tenta ficar esperto. convencer o filho a tomar banho e uma discussão rotineira se inicia. O barulho quase encobre o som da maçaneta sendo puxada. Eu tô falando que marcou no assalto, né, o Bird Doguinho. A primeira coisa que eu falei foi que levaram minha mãe, cacete. Quando Jojo percebe, ela olha para fora e vê aquele homem estranho parado bem ali. Ela grita para que ele vá embora, mas o homem dá somente um passo para trás e continua imóvel em frente à câmera, sem responder e com uma expressão bizarra. Não se Nunca soube, né, Nevermore? Nunca soube se pegaram os bandidos, cara. Certeza que não. Certeza que não. Acharam o carro. Levaram o nosso carro, né? Não acharam as coisas, a TV, as paradas que eles tinham levado, não acharam. Mas o carro acharam. Mas os bandidos não. sabe se ele estava seguindo os dois desde antes ou se estava esperando perto da residência até que eles chegassem. De qualquer forma, se aquela porta não tivesse sido trancada a tempo, não sabemos o que poderia ter acontecido. Jojo chamou a polícia. Nossa, mano, ele não tá puro. Ele não tá puro. Olha a pupila dele como tá. Esse maluco não tá puro. Imediatamente, mas quando os agentes chegaram, o homem já havia desaparecido. Em junho de 2021, uma mulher publicou uma sequência de vídeos gravados por câmeras de segurança recém-instalados na casa de sua mãe. Logo nas primeiras noites, o celular começou a receber várias notificações. Olha o graf de aí, movimento. sumido. Assim que abriu as notificações, viu um homem desconhecido andando ao redor da casa durante a madrugada. Como se isso já não fosse assustador o suficiente, a forma como ele se movia pelo terreno era extremamente esquisita. Ele parecia saber exatamente por onde passar, como se já conhecesse o lado de fora da casa.
O homem caminhava entre as janelas, olhava para dentro e chegou perto até do quarto dela. Assustada, a mulher chamou a polícia, mas quando os policiais chegaram, o homem já tinha ido embora. Isso é revoltante, cara. Parece que esses malucos têm pacto, parece que eles têm um sensor. Igual os vídeos que a gente vê de fuga de moto. Mano, o maluco, ele faz tudo de errado no trânsito, ninguém bate o carro nele pra derrubar o filho da mãe. Eu fico torcendo aqui de figuinhas pra alguém derrubar o filho da mãe. Se é uma pessoa, se é um motoboy que tá com pressa porque tem que entregar algo num lugar que fecha às 4 da tarde, dá tudo de errado. Dá tudo de errado. Passa busão na frente, fecham ele cai de moto, tudo de errado. Mas pra vagabundo parece que as coisas dão certo às vezes, cara. Ele stalkeou a casa da mulher. E tem isso também. Todo mundo tá... Pode ter gente maluca ao redor de todo mundo. Né? Só que a mulherada tem que tomar um cuidado a mais. É inegável, rapaziada. Não adianta a gente falar, não, Bruce... Não, nesse sentido o mundo não é igual. Pra mulher é pior. A mulher ainda tem a chance de ser um stalker, um maluco que segue ele a vida inteira. Tem pouquíssimos casos de homens que tem stalker, cara. E stalker é maluco e é real, cara. E minha prima, de 20 e poucos anos, ela tinha stalker na faculdade. Teve que abrir de boletim de ocorrência e os cacete, mano. Foda. Foda. E o pior é que é isso. Você tem que esperar a pessoa fazer alguma coisa pra você agir. Porque até então, ela tá em todo lugar que você tá, o máximo que você pode fazer é um boletim de ocorrência. Parece que tem que esperar dar uma merda pra daí agir, sabe? Loucura isso. Loucura. Eles orientaram que a família mantivesse janelas, cortinas e persianas sempre fechadas. Com medo de que ele voltasse, a jovem decidiu montar uma espécie de armadilha do lado de fora da janela, amarrando uma corda entre duas árvores. A ideia era que... Tá certo, Tatiana. Mulher tem que andar com um spray de pimenta, um soco inglês, uma faquinha. E eu não tô brincando, não. Acho mesmo que vocês têm que andar. Acho mesmo. Se o homem aparecesse de novo e tropeçasse, o barulho alertaria a família. Exatamente uma semana depois, por volta das 2 da manhã, ela ouviu alguém tropeçando na corda. Na mesma hora, pegou o celular e abriu a câmera ao vivo. Caramba! Caraca! O homem estava parado do lado de fora da janela, olhando para dentro. Eu pensei que ela ia começar a fazer uma live assim. Tem casos que já rolou isso. Correu até o quarto da mãe, contou o que estava acontecendo e as duas foram até a janela. Elas abriram a cortina e começaram a bater no vidro na tentativa de espantá-lo. A polícia foi chamada novamente, mas adivinhe só. Mais uma vez, ele já tinha desaparecido quando os agentes chegaram. Nossa, isso é muito revoltante, cara. Isso é muito revoltante. Depois disso, a família decidiu se... E a polícia é rápida lá, cara. Quando eu tive até lá com os meus vizinhos, os brasileiros barulhentos, que eles acharam que eu tinha chamado a polícia e não fui eu, vergonha alheia do cacete, a polícia chegou super rápido. Mudar, e jamais receberam novas informações da polícia, o que nos leva a acreditar que ele também nunca tenha sido identificado. Precisei da polícia 2 vezes nos Estados Unidos. Porque lá tem uma parada que é diferente daqui. Quando você bate o carro, você, por conta do seguro, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Então você tem que chamar um policial no local da batida e o policial que vai dar a palavra do que aconteceu ali. Tipo, o cara tava vindo atrás, aí o maluco tava parado no farol, o outro não viu que ele tava parado e bateu, por exemplo. O policial que vai passar tudo isso pra você entregar pra tua seguradora. Então, quando você bate o carro, você tem que chamar o policial e esperar. Chamamos, chegou rápido também. Foram essas 2 situações. A dos vizinhos que não fui eu que chamei, mas eu tomei a culpa. Mas imagino que eles chegaram rápido. E a segunda, na verdade, primeiro foi a da seguradora do carro. Os vizinhos foi mais perto, quando eu tava já perto de voltar pro Brasil. Enfim, as 2 vezes acho que eles chegaram super rápido. Essa estranha gravação foi feita em uma noite de agosto de 2023, em um bairro tranquilo de Bowling Green, em Ohio. Nas imagens, um homem mascarado toca a campainha de uma casa e imediatamente sai correndo. À primeira vista, parece apenas uma brincadeira de mau gosto. Até aqui podia até ser Halloween. Até aqui. Tipo de coisa conhecida como Ding Dong Ditch, quando alguém toca a campainha e foge antes do morador atender.
Mas, olhando atentamente, dá pra notar que a figura bizarra não tinha ido embora de verdade. Cara, vou comentar sobre isso que a Uber Doguinho falou rapidinho. Ela falou, ó, eu tive um cliente americano que falou que foi atropelado e quando acordou tava na ambulância, ele mandou parar pra descer porque não tinha grana. Já ouvi histórias assim, mas, cara, eu tenho um contraponto grande disso. Porque realmente isso acontece se você não tem convênio. Na verdade, não é convênio, é diferente aqui do Brasil. Lá é o seguro-saúde. É igualzinho o seguro de carro. Você tem uma franquia que você vai pagar até determinado valor, além daquilo, quem vai pagar é a seguradora. Então, assim, o parto da Gabi, por exemplo, a conta deu, tipo, 35, 40 mil dólares. E o parto da Hailey, né? E a gente pagou, foi, com tudo, 1.200, 1.500, se eu não tô enganado. Que você podia, inclusive, parcelar, tá? Pagar, tipo, 50, 100 dólares por mês. Então, assim, essa parada, é estranho um americano ter falado isso. Porque outra coisa que rola também é se você tem dívida hospitalar, e isso rola muito, muito. Os ricos, no final do ano, quando vem dedução de impostos, eles pagam a conta de pessoas que deixam dívida no hospital. Não porque eles são bonzinhos, mas tudo bem, não deixa de ser uma boa ação, não tô aqui. Mas porque, por conta da dedução, quando eles pagam conta de pessoas, isso vai ser abatido dos impostos deles. Então, ao invés de eles darem dinheiro pro governo pra porcaria nenhuma, eles quitam dívidas em hospitais. E isso é muito forte lá. Muito forte. E tem muita gente com dinheiro. Então, assim, sim, você pode ter uma dívida hospitalar muito grande. Eu já ouvi, por exemplo, que quimioterapia é uma bica. Mas se você tiver um seguro-saúde, que eu pagava 20 dólares pra mim, mais 20 dólares pra Gabi, 40 ao mês, se você tiver qualquer problema, tu não vai ter uma dívida que vai quebrar tuas pernas. Não vai, não vai. E tem essa outra possibilidade. Se você não tiver o seguro, aí alguém pode depois aparecer e pagar a tua dívida. Inclusive, foi o que aconteceu com meu irmão. Meu irmão teve uma filha no... Meu irmão mora em Utah, ele tá em outra situação e ele deixou dívida no hospital, final do ano pagaram. Então, assim, perto de mim isso aconteceu. Funciona. Funciona, tá? Depois de correr, o Mas não deixa de ser verdade também o que a Uber Doguinho falou. Eu já ouvi histórias também de pessoas que têm dívida hospitalar. Mas perto de mim eu não ouvi. homem para no meio da rua e fica observando a casa, estático, numa imagem completamente sinistra de assistir. Assustador. Enquanto isso, o morador desce as escadas depois de acordar com o som da campainha e se depara com a figura mascarada, parada no meio da rua, olhando fixamente em direção à porta. No dia seguinte, a polícia de Bowling Green publicou o vídeo no Facebook, pedindo ajuda para identificar o homem, e outros moradores da região relataram que passaram por situações parecidas nos dias anteriores. Mari! Como não houve registro de invasão, agressão ou tentativa de contato direto, é provável que aquilo tenha sido apenas uma provocação, feita para assustar os moradores durante a madrugada. Mesmo assim, a polícia informou que essa foi sua última aparição. O homem nunca foi identificado e suas intenções reais continuam desconhecidas. Às vezes só foi um babaca mesmo. Às vezes só foi um babaca. Se fosse o Peter, ele diria que era o Jason. Verdade, diria mesmo. Bom, Arquivo Obscuro aí mais uma vez. O vídeo foi lançado agora, já tá com 70 mil views. O canal do cara é muito bom, o canal do Rafa é muito bom. Rafa, um dia você podia participar aqui da live, cara. Eu vou te chamar no Instagram. Deixando o like, façam a mesma coisa, tá? Muito bom, muito bom. Muito bom vídeo, cara. Isso dá mais medo que fantasma, fala a verdade. Fala a verdade. Não dá mais medo que fantasma isso daqui?